Então vamos lá, né, gente? Ser consciente nem se culpa, nem se justifica, apenas se transforma. Então, como de praxe, vamos fazer a leitura de abertura com a poesia do Parnaso de Além Túmulo e, posteriormente, seguimos para a prece e estás com a palavra, então, Ana. Agradeço a sua ajuda aí. Então vamos lá. Tá bom o tamanho, Ave Maria. tá bom o tamanho de letra aqui? Tá Tá bom. bom. Esse é de Amaral Ornelas. Amaral Ornelas. Amaral Ornelas, Parnaso de Além Túmulo, psicografia de Chico Xavier. Ave Maria. Ave Maria, Senhora do amor que ampara e redime. Ai do mundo se não fora a vossa missão sublime. Cheia de graça e bondade, é por vós que conhecemos a eterna revelação da vida em seus dons supremos. O Senhor sempre é convosco, mensageira da ternura, providência dos que choram nas sombras da desventura. Bendita sois vós, Rainha, estrela da humanidade, rosa mística da fé, lírio puro da humildade. Entre as mulheres sois vós. A mãe das mães desvalidas, nossa porta de esperança, e anjo de nossas vidas. Bendito o fruto imortal da vossa missão de luz, desde a paz da manjedoura às dores além da cruz. Assim seja para sempre, ó divina soberana, refúgio dos que padecem nas dores da luta humana. Ave Maria, Senhora, do amor que ampara e redime, ai do mundo se não fora a vossa missão sublime. Muito boa essa poesia. Então Você faz a prece ou faz? você pode fazer, fica à vontade. Senhor Jesus, Maria de Nazaré, rogamos a Ti, Senhor, e a Sua Mãe, que nos esclareça nossas mentes, nossos corações, que possamos estar abertos, Senhor, por esses ensinamentos dados pela psicografia de Divaldo Franco, por nossa irmã Joana de Anjos, que possamos, Senhor, estarmos abertos a esses ensinamentos, colocá-los em prática para que possamos, Senhor, melhorar cada dia e cada vez mais para o bem de todos e da humanidade. Muito obrigada, Jesus, agora e sempre. Senhor Jesus, com esta prece, pedimos igualmente para darmos por iniciada ou continuada a reunião do estudo da noite de hoje do livro Ser Consciente, Joana de Anjos, na tua paz e harmonia. Que assim seja. Vamos lá, né, gente? Então, prosseguindo, já tem um tempo que a gente não retorna, né? Esse fim de ano foi realmente corrida, bem tumultuado, mas faz parte. Quem estiver acompanhando o texto pelo celular, se botar ele na posição horizontal, vai ficar mais fácil de enxergar. E a letra, eu acho que já deve estar um bom tamanho já de letra. Vou até diminuir um pouquinho mais aqui, mas se alguém quiser eu já aumento um pouco mais. Tá bom? Então, já fizemos uma introdução grande, né, da obra. Já conversamos sobre o kit de ferramentas, né, que ela recomenda, né? Tem tanta coisa que eu preciso modificar em mim mesmo, né? Como que eu posso? Quais são os recursos que eu devo lançar? Quais são os instrumentos, né, relacionados ao alto amor para melhorar minha condição íntima, melhorar minhas vibrações mais profundas da minha alma em relação aos desafios da vida? Então, nessa introdução foi conversado sobre isso, sobre o alto amor em detalhes, né? Recapitulando a autoestima, a oração, uma oração realmente que estimula a capacidade de discernimento, de entendimento, a relaxação que libera das tensões. E isso está muito ligado, essa relaxação, a como nós lidamos com a ideia de controle, e da meditação, né? Mas realmente uma meditação focada em aprimorar o que achamos que temos que melhorar, né? É igual você fazer uma avaliação do interior da sua casa. Quando que você precisa repintar o interior da sua casa?
só quando você acha que precisa. Senão a gente não muda o interior, né? Assim também são os nossos sentimentos a certas situações, a certas pessoas e a certos cenários. E utilizando esses recursos, e conversamos rapidamente, né? Não tão rapidamente, mas tentando desmembrar cada um dos assuntos. Isso já está gravado no podcast, também igualmente no canal do YouTube. Quem quiser pode retomar essa revisão, né, um pouco mais detalhada dessas conversações que realizamos. E adentramos já no primeiro capítulo, onde estamos conversando sobre as definições, as reais definições do que seria essa quarta força, o que seria realmente esse conceito psicológico de estudar a estrutura funcional da forma de pensar e sentir a vida, não apenas pelo lado do corpo físico, o efeito do corpo físico, as complicações do corpo físico, o quanto que o corpo físico ele impacta sobre as nossas percepções, como são as diversas outras orientações, de linhas de pensamento, de estudos psicológicos, né? E aqui não estamos tentando falar o que é melhor ou o que é pior, mas como todos se completam e se entrelaçam. Mas como é essencial essa força, essa quarta força, que é justamente o estudo aplicado das teorias de Jung, Carl Jung, e aplicado igualmente ao princípio da essência, da nossa própria essência. O quanto que o efeito de eu ser pensante, eu espírito imortal, o quanto eu ainda impacto em mim mesmo. O quanto que as vibrações que eu mesmo emano de insatisfações, incoerências, afinal de contas, que quarta força é essa, né? Essa quarta força não é uma definição de Joana de Ângeles, nós conversamos sobre isso. Quando ela está repassando aqui esse conceito, ela está usando o vocabulário do que já havia sido publicado. Tá bom? Nós conversamos isso. Estou só fazendo uma recapitulação, tá bom, gente? Se vocês quiserem, por favor, interrompam, pode perguntar, fique à vontade. Então, inúmeras situações, né, que não tinham como ter uma explicação pura e simplesmente física, alguém tem algum problema patológico, e de repente a pessoa se torna um exímio pianista. Então, os estudos detalhados, como nós já havíamos conversado sobre isso, de certas patologias e de certos fenômenos, certas ocorrências de certos fenômenos, rompiam ali aqueles paradigmas acadêmicos. Havia exemplares, ou seja, haviam pessoas que tinham reações completamente diferentes. Então, quando Jung tenta buscar a busca do estudo da essência da palavra psicologia, né? A psicologia é o estudo da alma, em sua essência. Mas a maioria não acredita, a maioria materialista, que não acredita em alma, não acredita que realmente o espírito encarnado, como Kardec define, né? O espírito encarnado, a denominação chama-se alma, quando você está animando o corpo físico, essa parte espiritual que é quem você realmente é, que pensa, que sente, que chora, que se entristece, se enraivece, a parte que realmente toca qual é a sua verdadeira essência, o seu próprio eu mais interior, ele não pode simplesmente ser resumido a uma reatividade no cérebro material. E é isso que Jung ele se afastou, é uma linha completamente diferente de estudos. Nós conversamos bastante sobre isso. O objetivo aqui do estudo não é realmente estudar a psicologia como se pratica em termos de profissão regulamentada de uma república. Não é o caso aqui, não tem nada a ver com estudar psicologia para exercer a função de profissional. Não, é estudar psicologia sobre os fatores essenciais que são intrínsecos a todos nós. Né? Como da mesma maneira, você não precisa se tornar um profissional em nutrição para se nutrir bem. Você não precisa se tornar um médico especialista em bem-estar para poder buscar o seu próprio bem-estar.
Então, essas profissões auxiliam, claro, são importantíssimas, mas elas nos auxiliam em condições mais críticas. Mas fora dessas condições críticas, temos que buscar, na nossa essência, como melhor lidar conosco mesmo, estando animando o corpo físico ou não. Então foram inúmeras outras tentativas de buscar compreender esse rompimento de padrões, né? A pessoa era classificada como louca e era internada. A outra era classificada como desequilibrada, descartada. E buscou-se durante muito tempo classificar os seres humanos dessa maneira apenas do ponto de vista material. E criou-se um monte de arquétipos, né? Um monte de exemplos de estruturas, como fosse uma forma de reconhecer um padrão. E o que se observou pelas inúmeras citações de outros autores, né? Pelas experiências de Rinner, tantos outros nomes que nós não conhecemos aqui no Brasil, igualmente Capra, outros corajosos pioneiros, né? Que se preocuparam e além desses padrões estabelecidos. E começar a observar, peraí, tem que ter alguma coisa a mais. Eu acho que tem que ter alguma coisa a mais para melhor responder esse processo, né? Conversamos até sobre aquele rapaz, aquele cantor brasileiro, né? Paralamos de Sucesso, se não me engano. Ele teve aquele acidente de asa delta, perdeu massa cefálica na parte motora, na parte da fala. E os médicos falaram, ele nunca mais vai cantar. E ele canta, faz show até hoje, voltou a tocar instrumento musical. Então, eles não conseguiram compreender como isso é possível. Pela literatura, ainda materialista, não tem lógica. Ou então, começaram a pelo menos, permitir o seguinte, o cérebro ele é muito mais adaptativo do que imaginávamos, mas nunca ainda tenta buscar esse olhar para os padrões ligados à alma, ou seja, a inteligência, a essência da música, os pensamentos, os sentimentos que se afloram são promovidos através de uma alma que está animando o corpo físico e não limitados à condição do cérebro daquele corpo físico. Então, surgiu nessa direção, tá? As definições e os conceitos foram iniciados dessa maneira. Então avançamos, não dá para passar tudo aqui literalmente, né? Avançamos e paramos aqui, nesse momento. Então, no mesmo período, inúmeros pesquisadores e grandes envolvidos com relação às escolas iniciáticas, né, na França, na Universidade de Borgonha. Na Universidade de Borgonha, em 1804, se inicia as grandes escolas para estudar a alma. Eles não se confundiam com o corpo físico. Foi um grupo que chegou ali basicamente na França, antecedendo um pouquinho Kardec, e Kardec relata isso, né, de uma maneira muito objetiva na introdução do Livro dos Espíritos, como foi o momento ideal para surgir e apresentar todo o trabalho do Espiritismo que foi publicado, que ele estava buscando estudar, estruturar com uma ciência, com uma religião, ou como um lado psicológico, enfim. Lembrando, o lado psicológico nesse sentido, né, dessa quarta força, não no sentido da psicologia mais materialista, né? Então ele deixa claro como que isso foi incrível. E todo mundo imaginava porque teve revolução disso, porque teve aquilo, porque acabou tal isso na história. Não, o grande conceito foi aquele grupo de espíritos que reencarnaram anteriormente e já não se confundiam com o corpo físico, né? Existem inúmeras citações, um pouquinho até antes de 1804, antes de se instituir esse curso, o curso de graduação da Universidade da Borgonha, né, onde se estudava realmente a essência da alma. Isso é a ideia da psicologia, né? A palavra psicologia, como conversamos anteriormente em outros estudos, é estudo da alma. É estudo da sua essência, da onde brotam os sentimentos, brotam os pensamentos, brotam realmente quem você realmente é. Então, o que foi observado nesse processo e que não era compatível, tinha alguma coisa a mais acontecendo, e conversamos até mesmo um pouco sobre isso na reunião do Livro dos Médiuns, na terça, e até coloquei lá no grupo um seminário, né, sobre
sobre o chamado mesmerismo, né, sobre a estrutura do magnetismo animal, que Kardec cita como essencial para se compreender não só em essência a teoria espírita, mas igualmente compreender todos os fenômenos que o cercam, como explicar todos os fenômenos, como que eles ficam numa base compreensível e estruturada como ciência, né? Ou seja, balizada na razão e não só como informação que você tem que absorver, como explicar os fenômenos. Então, como é que você pega alguém que está no momento ali de quase que um transe sonambúlico, a pessoa está adormecendo, e aí ela consegue falar de coisas que estão acontecendo em outra sala, coisas que estão acontecendo em outra cidade. Então, isso era normal acontecer. Aí Joana vem e comenta. A telepatia, a clarividência, os fenômenos retro e pré-cognitivos, as ectoplasmias, os deslocamentos de objetos sem contatos e outros, ou seja, essencialmente tudo que Kardec foi exposto inicialmente, né, todos esses fenômenos, Kardec foi exposto intensivamente sobre esses fenômenos. Testemunhou inúmeros, estudou, analisou, tudo isso que foi realmente compreendido como algo que estava verdadeiramente acontecendo, não era algo que estava sendo fantasioso, com embuste, com esse sentido de tentar enganar. Então, realmente facultaram, ou seja, permitiram, de uma forma mais exata, né, mais acurada, mais exata, o exame, ou seja, a análise do indivíduo. Ou seja, o indivíduo passou a ser mais complexo. Então, o indivíduo não é só um bolo de carne, um bolo de células biológicas. Na verdade, o corpo físico é basicamente o seu uniforme de trabalho. É seu uniforme de trabalho. Ele está dando ânima àquele corpo físico, como bem pontuado lá no Livro dos Médiuns por Kardec. Nós estamos animando um corpo físico, da mesma maneira que um espírito fora do corpo físico, manipulando certos recursos, consegue o quê? Dar ânima a algum objeto. Daí surge a capacidade de deslocar objetos. Né? Ele fora do corpo físico, não tem corpo físico, interagir com a matéria mais densa. Então, esses recursos começou, do ponto de vista da psicologia, todos começaram a analisar em profundidade, né? Quem está realmente estudando em profundidade, sem preconceito, deixando tudo de lado, ideias antigas. Peraí, vamos considerar que isso tudo é verdade, isso é normal, a pessoa viu isso se repetir várias vezes, com inúmeros médios, com inúmeras pessoas, e isso não é algo limitante ou restritivo a certos grupos. Isso só pode ser algo natural. Então, é algo natural do indivíduo. Uns possuem mais em abundância, né? Essa reatividade é mais em abundância, e outros menos. E aí, as pessoas que estavam dedicadas ao estudo da psicologia começou a observar o indivíduo, ou seja, o ser humano, aí continuando, né? Que a análise transpessoal pode abordar com segurança, ou neles apoiar-se, a fim de solucionar os enigmas predominantes em pacientes marginalizados pelas outras correntes da psicologia, ou facilmente rotulados de psicopatas. Então, por exemplo, até hoje existe um problema gravíssimo em todas as casas espíritas. Alguém chega com um problema de desequilíbrio, quando eu digo desequilíbrio é falta de harmonia, em desarmonia com faculdades mediúnicas. Aliás, a maioria dos médiuns de psicofonia, né? A maioria dos médiuns de psicofonia que chegam à casa espírita, chegam por esse mecanismo. De estar percebendo uma dificuldade, percebendo algo em desequilíbrio, em desarmonia, percebendo algo que a pessoa não está conseguindo lidar e vai buscar ajuda na casa espírita, para entender o fenômeno mediúnico, para ver como fazer, de preferência para curar. A pessoa acha que é uma doença e quer se curar. Aí depois descobre que não é uma doença. Então, nessa época de Kardec, inúmeras pessoas eram colocadas em sanatórios porque tinham algum tipo de mediunidade mais aflorada. Então, a mediunidade era confundida com algum distúrbio
cerebral e você separava o ser humano da sociedade. Então, o mesmo acontece do ponto de vista ao contrário. Alguém busca tratar ou amparar o psicólogo ou o psiquiatra e começa a tratar a pessoa com um padrão de uma certa deficiência, uma certa comorbidade cerebral, e a pessoa não tem aquela comorbidade cerebral. Na verdade, o que ela tem, na verdade, é um fenômeno, às vezes, mediúnico reagindo. Então, era essa a questão. Né? Como resolver essas fronteiras? O que realmente é a chamada medicina da psicologia, ou vamos chamar assim, conjunto das ferramentas e profissionais da área de neurociência, onde poderíamos envolver aqui psicologia, psiquiatria, todos esses recursos, que realmente a pessoa pode estar com algum problema, uma infecção, por exemplo, no líquido sinovial. A pessoa, por exemplo, está com sífilis, né? A pessoa adquiriu sífilis, um vírus da sífilis. Todo mundo sabe hoje, né, com muita clareza, a sífilis, se você não tratar, ela vai evoluir e esse vírus ele vai alcançar o líquido sinovial, esse líquido que compõe a estrutura entre a parte óssea do crânio e a parte da massa cinzenta, onde está mergulhada essa massa cinzenta, tem um líquido. Esse líquido, se ele entrar com essa contaminação, se ele se encontrar com essa contaminação desse vírus, a pessoa tem ações e reações totalmente alucinadas. A pessoa tem um comportamento agressivo, comportamentos estranhos. Mas ninguém vai confundir isso, por exemplo, com mediunidade. Porque a presença desses eventos é muito mais contínua, muito mais rotineira em vários aspectos de domínio da vida do que, por exemplo, um fenômeno mediúnico. Não sei se eu estou me fazendo claro. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, por favor, interrompa, pede aí, a gente revisa essa questão. Então, quando Joana está falando, a fim de solucionar os enigmas predominantes em pacientes marginalizados, é porque Joana está citando inúmeras almas que realmente buscavam se dedicar a auxiliar e a tratar essas pessoas. Só que, como eles acreditavam que tudo era simplesmente material, você não queria nem conversar, saber nem o nome da pessoa. Você só queria saber, deixa eu fazer um furo aqui na cabeça, vou drenar um pouco de sangue, vou fazer isso. E a pessoa busca tratar o outro como trata uma máquina. Essa foi a essência do século XVII e século XVIII. Lógico que já evoluiu. Hoje você vê psicólogo, psiquiatra até recomendando. Percebeu que a pessoa não tem nenhum distúrbio, a pessoa compreende que deve ser algum distúrbio espiritual, a pessoa recomenda. Eu acho melhor você procurar um grupo que possa te auxiliar nesse sentido. Você não tem um problema neurológico. Ou seja, não é nessa caixa cinzenta aí. É alguma coisa diferenciada. Então, é sobre esse assunto, sobre esse início que veio estimular, esse estímulo de grandes eventos, né? Inclusive, muitas pessoas perguntam isso. Poxa, por que não tem mais esses grandes fenômenos acontecendo em grande quantidade pelo globo? Né? Telepatia, clarividência, um monte de consumação aí de cada alma em relação a certos fenômenos. Por que isso não é, de certa maneira, tão intensamente como era no século XVII e século XVIII? Porque tudo isso iria chocar as percepções de todos nós aqui quando estamos animando o corpo físico. E a pessoa vai parar para pensar, peraí, tem alguma coisa a mais. Né? Essa coisa de telepatia, essa coisa de clarividência. Né? Clarividência é você ver algo que está à distância. Telepatia, a pessoa se comunica pelo pensamento. A pessoa percebe, nossa, eu acho que minha irmã, parece que ela me chamou, mas ela está no outro estado. Aí a pessoa pega o telefone e liga. Eu estava pensando em você mesmo, estou precisando falar com você. É um princípio de telepatia. Como é que a pessoa percebeu? Por que a gente não joga isso para o campo da coincidência? Porque foram inúmeros casos, milhares de casos que surgiram numa época de comunicação tradicional, né? Não tinha internet, não tinha telefone. Estamos falando de século XVII, século XVIII. Não tinha esses recursos de telefonar e falar. Então a pessoa mandava carta, e a carta ficava um registro físico.
pô, tal dia, tal hora, senti isso assim, assado, estou te escrevendo essa carta porque eu percebi isso. A pessoa narrava tudo e ficava um documento físico, que a pessoa provou que percebeu e sentiu isso. Não foi simplesmente, não desapareceu nos ecos, né, das nossas vozes aqui na Terra. Então, sim, busca-se evoluir, buscou-se então se evoluir esses princípios. Espera aí, aquele perfil do que eu achava que era doença, não era doença, era um desequilíbrio que não necessariamente era uma doença, fisicamente no corpo físico. Né? Aí cada um atribui o nome que assim desejar. Né? Prosseguindo, o ser humano é constituído de elementos complexos que escapam à observação superficial. É muito complexo. A gente só começa a compreender a complexidade que é quando você começa a estudar todos esses outros fenômenos que ninguém divulga, que ninguém fala. E quando estão acontecendo mesmo hoje na atualidade, isso não vai ganhar mídia. Há um certo controle em manter todos o mais materializados possíveis. Inclusive, mesmo mediante instituições chamadas espíritas. Você vai encontrar certos conceitos que são conceitos materialistas que a pessoa está usando de maneira equivocada, mas, enfim, virou aquele hábito e o hábito ficou. É difícil reeducar, reanalisar, reaprender e achar a coerência mais sensata, né? de uma certa ciência e de uma certa funcionalidade do ser humano em si que é tão complexa. Esse é o grande problema que ela está justamente comentando aqui. Mas vamos parar aqui um pouquinho. Queria saber se alguém quer fazer alguma pergunta, quer falar alguma coisa. Se não, continuem. Alguém? Alguém? Não? Então vamos lá, vou continuar então. Vamos lá. A conceituação materialista, de forma alguma, lhe atende às necessidades éticas e sociológicas, não logrando elucidar o ser psicológico, exceto quando, ignorando-lhe a realidade transcendente, relega à indiferença, à desconsideração, catalogada de patologia irreversível. Então, ela já chega justamente no que nós estávamos tentando iniciar essa abordagem. Nem sempre a pessoa, claro, cada um responde por si mesmo, né? Cada um vai dizer como se sente em relação à vida, como se sente em relação ao próximo. Mas a verdade é, quando você cai numa reflexão um pouco mais profunda e passa a sentir a vida como a vida realmente é, a vida que você está vivendo, não a vida essencial que você deveria estar vivendo, mas a vida que você escolheu viver. E você descobre que essa vida estranha, essa estrutura de lógicas que você está vivendo, não está gerando contentamento. Esse é o problema, né? A gente tem que se esgotar primeiro bastante no materialismo para ver esse esgotamento de recursos. Quando a gente chega nesse ponto, a gente começa a questionar outras necessidades. Então, por exemplo, ninguém consegue conviver com alguém durante muito tempo. A pessoa vai evitar isso, né? Por exemplo, uma pessoa que não é ética. Uma pessoa que está sempre enganando os outros, passando a perna nos outros, fazendo um monte de bobagem. Você vai perceber que você precisa. No começo você acha engraçado, você pode até embarcar, mas alguma coisa te gera um desconforto. Ué, mas se você está vivendo o conceito materialista, o seu conceito de felicidade é atender somente todos os recursos que vão te dar prazer e conforto do corpo físico. Ué, então por que tem pessoas ricas que têm extremo prazer para o corpo físico, extrema cuidados com relação à vida material, não tem dificuldade material, por vezes não estão nem mais sequer procurando pagar as contas de mês em mês, tem capacidade de ficar 20 anos sem ter que fazer nada, e a pessoa está buscando o suicídio, está buscando o desengano, está triste, está zangado, fica sentindo que a vida, parece que ele não viveu a vida que ele deveria viver. Isso são necessidades éticas, são necessidades sociológicas que todos nós temos. Então,
A conceituação materialista, de forma... Não sou eu que estou falando, não, gente. É Joana. A conceituação materialista, de forma alguma, lhe atende às necessidades éticas e sociológicas, não logrando elucidar o ser psicológico. Então, ele não está falando aqui simplesmente só daquele que está estudando e pesquisando sobre isso. Porque, na verdade, o conhece-te a si mesmo, conhece-te a ti mesmo. Como é que você busca se conhecer? Ué, você tem que conhecer, estudar como sua alma, como você mesmo pensa e sente a vida. E aí você vai descobrir que existem necessidades éticas e existem necessidades sociológicas. Você se socializar com outras pessoas. Você, estou trabalhando com 6 pessoas. Se você ficar naquela, não gostei de Beltrano. Nossa, fulano, acho que é uma pessoa meio azeda. Não, e você começa a entrar nesse clima de plantar a discórdia na sua mente. Está só no seu pensamento, você não está falando para ninguém. Você fica plantando isso, plantando. Você vai conseguir interagir com a mesma qualidade que o seu coração é capaz de exercer. Não tendo esses pré-julgamentos, você automaticamente vai se afastar das pessoas e vai evitar o convívio social com elas. E o fulano, olha, aquele grupinho foi tomar café. E eu não vou lá, não. Não gosto dessa gente. Gente, eu estou falando de coisas que acontecem, tá? As pessoas vivem isso. Vão se isolando. Vão se permitindo fazer coisas que a pessoa depois se arrepende. Não, mas do ponto de vista materialista vai estar tudo certo. Todas as regras da República permitem eu fazer isso aqui. Deixa eu prejudicar essas pessoas economicamente, mas não é crime. Eu não estou cometendo nenhum crime judicial. Não vai poder nenhum juiz me acusar que eu estou errado. Eu estou dentro da lógica das leis que regem o planeta. Mas você está dentro das suas lógicas que regem as leis divinas no seu mundo íntimo? Você está vivendo a ética porque a ética, na verdade, é a moral instrumentalizada, né? O que é ética? É a moral instrumentalizada. Eu nem gosto da palavra ética. Não deveria existir a palavra ética. Deveria só existir moral. A moral que você entende. Então, se você compreende que o próximo é extremamente importante para Deus, porque foi tão complexo criar o próximo, aquela individualidade, aquele espírito pensante, foi tão complexo criar ele, e ele é tão importante, por que você tem hora que escolhe, eu estou falando hipoteticamente, tá, gente? Só para a gente pensar. Por que você escolhe, em uns certos momentos, maltratar aquele próximo para ter benefício pessoal? Olha, eu vou contratar aqui uma pessoa para cuidar aqui, sei lá, do portão, ou para cuidar de um jardim. Eu posso pagar R$ 600 para ele cuidar do jardim. Aí ele chegou lá, ele pegou e falou, olha, esse trabalho aqui eu faço por 300. Você ainda ficou pechinchando. Não, 200. Não, em forma alguma vou pagar 200. 150. Mas, senhora, assim vai ficar difícil, vou nem conseguir comer direito. Tá bom assim. Tá bom assim, mas vai chegar um momento que isso vai criar constrangimento. Constrangimento dentro da nossa alma, dentro da nossa consciência mais profunda. Você tinha condição de pagar coerentemente pelo aquele serviço e você quis apertar a pessoa de propósito. Você está entendendo? Cometeu algum crime? Existe algum crime previsto na legislação sobre isso? Abre o Código Penal do Brasil aí, ou do mundo, qualquer país. Não, isso não é crime, em país nenhum. Mas talvez a pessoa vai basicamente quase que trocar dinheiro para conseguir fazer aquele serviço. Mas aí ele está desenvolvendo a carteira dele de cliente, se der certo, se der não deu, se der não deu, não posso fazer nada. Mas você tinha condição daquele momento pagar o coerente para aquele serviço. Por que você não quis fazê-lo? Vocês estão entendendo? Essa necessidade ética, ela não está descrita na estrutura do materialismo. A estrutura do materialismo é, você quer progredir materialmente? Pague o mínimo para as pessoas e cobre o máximo das pessoas. Receba o máximo das pessoas e pague o mínimo. Faz uma balança favorável só para você. O máximo possível para você. Aí a pessoa acredita que essa é a essência da vida. Aí ela usa esse raciocínio para com o conhecimento. O conhecimento tem que ser meu.
A pessoa quer adquirir conhecimento e não conta para ninguém. O conhecimento é meu. Mas ela não sabe que se você não exercer ou qualquer tipo de conhecimento que você está absorvendo, você esquece, você perde. A essência toda da vida é por cooperação. Então, se você não cria essa estrutura de cooperação, aquele conhecimento foi inútil. Ficou parado. É como uma enxada. O que desgasta mais a enxada? Ela trabalhando ou ela parada num canto sofrendo corrosão? Aí você vai descobrir que a taxa de corrosão é muito maior ela parada. Por que é maior? Porque quando você está trabalhando com ela, quando corrói, você esfrega ela na terra, esse atritar na terra remove a camada de óxidos. Está sempre renovando aquela superfície. Então, se você está usando coerentemente a enxada e não está deixando ela parada, ela vai durar muito mais. Então, todos os recursos minerais, vegetais, da vida estão educando a nossa consciência nessa direção. Ok? Então, quando ela está remetendo aqui a necessidades éticas e sociológicas, é nesse sentido. O conceito materialista não consegue atender isso. Agora, com relação ao sociológico, estar em sociedade, estar em convivência social. Qual é o conceito materialista? Você só quer interagir com certas pessoas que vão te alavancar, que você pode usar essas pessoas. Peraí, ele é um diretor de uma empresa? Eu vou, buscar me relacionar com essa pessoa para me beneficiar. Ele me conhece, eu vou depois, pedir uma vaga, pedir isso. A pessoa quer se relacionar com o outro com o conceito materialista. Você acha que vai conseguir atender às suas necessidades como um ser psicológico profundo e complexo, que necessita de convivências harmoniosas, que necessita de interações sensíveis, onde um se preocupa em cuidar um do outro? É sobre isso que ela está falando. Esse conceito materialista não funciona. Ok? Alguém quer falar uma coisa? Rose, você quer perguntar, Rose? Pode perguntar, Rose. Rose quer falar, gente. Não, quero não, tô entendendo tudo. Tá bom, qualquer coisa você pode falar. Mônica, Lúcia. E aí, Lúcia, tudo bem? Seu microfone tá fechado, Lúcia. Oi, Oi, tudo bem? tudo bom? Olha, é difícil, hein? Eu fico assim ouvindo, mas tá difícil. Tenho que estudar bastante. Mas, Bem difícil mesmo. mas essa é a essência do grupo de estudo, né? A gente parar um grupo de estudo para estudar uma obra dessa. A gente podia ler aqui correndo, todo mundo balançar a cabeça e falar, beleza, entendi tudo. Mas você entendeu o parágrafo? Entendeu? A gente tem que realmente se aprofundar. E se aprofundar é isso aí, dá trabalho. Não tem jeito. Dá trabalho. Tá Com bom? Mas certeza. se não entender alguma coisa, se quiser fazer comentários, pode parar, pode interromper, pode perguntar, tá bom? Tá bom, tá ok. Mas tá aí, Ana. Depois a gente lê de novo e vamos lá. Isso aí, isso aí. Mas tá bom. Então, por que ela está falando que o ser humano é constituído de elementos complexos? Porque ela vai chegar agora nesse ponto. O ser dual, dual de termo de duplicidade, tem uma duplicidade nessa história. Ou seja, duas vertentes, espírito e matéria. Quando você está animando o corpo físico, você é responsável por esse corpo físico. Essa parte material, você que está dando ânima a esse corpo físico, você que está animando as células desse corpo. Quem está aplicando o princípio vital nele é a sua vontade. Não é isso que você faz? Como é que você mexe um braço? Você tem a vontade de mexer o braço, você mexe. Para você já é automático. Você pega e se equilibra no corpo físico, está andando pelos locais e se equilibrando. Você acha que é simples, todo mundo se equilibra. Não é assim tão simples. Do ponto de vista histórico, é porque a gente acha que simplesmente eu nasci sabendo. Não, você reencarnou inúmeras vezes para absorver esses recursos. Treinando e treinando e treinando para conseguir ter esse nível de maturidade. Então, sim, é complexo. A vida, animar um corpo físico é complexo. Então, o ser é dual, espírito e matéria. Do espiritualismo ortodoxo, permanece
incompleto, deixando escapar incontáveis expressões de conteúdo, por falta do elemento intermediário, processador de inúmeros fenômenos que lhe completam a existência. Somente quando estudado na sua plenitude, espírito, perispírito, matéria, podem se resolver todos os questionamentos e desafios que o compõem, alargando-lhe as possibilidades de desenvolvimento do Deus interno, facultando completude, realização planificadora, estado de nirvana, de samadhi, ou de reino dos céus que lhe cumpre alcançar. Aí vamos voltar nessa frase toda, que é um parágrafo bem complicadinho. Tá? Então, o que ela está falando? Quando todos... Vamos supor que você está lá no século XVII. Você ainda não leu nenhuma obra de Kardec, não leu o Livro dos Médiuns, não sabe, na verdade, que existe espírito, perispírito e matéria, o corpo físico. Né? Como fosse a caixa da laranja. Né? Tem aquela casca mais grossa, tem aquela casquinha branca, que é o perisperma, embora seja uma associação materialista, mas a ideia, só para tentar entender em termos de profundidade, o sumo da laranja, dentro do favinho, aquele sumo, o suco que está ali dentro, é o espírito. Ele não tem forma. Quem gera a forma do espírito é o perispírito. E você não consegue interagir diretamente com matéria. Você precisa de uma semimatéria, que é chamada de perispírito, para poder animar um corpo físico. Nós não lidamos diretamente com matéria. Isso que é surpreendente. Nós precisamos de um recurso intermediário. É isso que Kardec trouxe como aprendizado e que completou, finalmente, a forma de conseguir entender e estudar esses fenômenos. Os fenômenos mediúnicos e como que uma consciência, como que um espírito, que não é matéria, espírito não é matéria. Nossa, mas uma médium falou que viu um espírito. Não, você não viu um espírito, você viu o perispírito daquele espírito. O espírito você não consegue ver, ele não é matéria. Esse que é um dos grandes dilemas de você, quando está estudando o Livro dos Espíritos, você toma aquele susto, né? Ué, então, mas o espírito é o quê? É formado de quê? Porque você está impregnado com as ideias, né, e os conceitos materialistas. Tudo tem que ser um aglomeradinho de bolinhas, chamado de átomos, e esses átomos... Então deve ter um átomo esquisitinho fora do corpo físico, que é um átomo mais rarefeito. Você começa a querer trazer o raciocínio que você está estudando, por exemplo, da estrutura organizacional da matéria bruta, e você quer trazer diretamente para o espírita. Não funciona assim. Não dá. São coisas completamente diferentes. E como que ambos se relacionam? Eis a contribuição a mais da doutrina espírita nesse contexto. Como ela mesma colocou. Por falta de um elemento intermediário, processador de inúmeros fenômenos, que lhe completam a existência. Então, o que estava faltando de completude, não só do ponto de vista conceitual, mas de completude do ponto de vista de fenômeno em si. O que está acontecendo? Por que aconteceu esse fenômeno? Como esse fenômeno ocorre? Como é que eu penso e fulano lá não sei aonde consegue me sentir? Como é que eu fico com raiva de alguém e a pessoa se sente mal? Como é que tudo isso ocorre? Como é que esse fenômeno ocorre? Então, sem a compreensão do perispírito e sem essa conceituação, é impossível compreender esse ser dual, ou seja, o ser humano animando um corpo físico, ou seja, o espírito animando o corpo físico, ou o ser humano. É sobre isso que ela está traçando aqui para a gente. Então, mais um trechinho aqui. Espírito, perispírito e matéria podem se resolver todos os questionamentos e desafios que o compõem, alargando-lhe as possibilidades de desenvolvimento do Deus interno. Então, olha só, ela não falou que você não conhecendo isso, não é possível evoluir, não é possível compreender, não é possível escolher melhor. Isso alarga as possibilidades, ou seja, isso ampliam as possibilidades de você se desenvolver para Deus, o seu Deus interno, ainda mais, facultando completude,
realização planificadora, estado de nirvana, de samadhi ou de reino de Deus que ele cumpre alcançar. A pessoa não está sempre com aquela imaginação, eu quero tanto evoluir, eu quero ir para o céu, eu quero ir para o mundo espiritual muito superior, né? E algumas pessoas vão falar, eu quero estar no reino de Deus. E Jesus sempre falava isso. O reino de Deus se assemelha a uma vinha. O reino de Deus, inúmeras vezes Jesus iniciou as suas pregações, os seus comentários, as suas conversações com essa frase. O reino de Deus se assemelha. Como é que você vai explicar para alguém com um idioma altamente materialista e com sentimentos e percepções altamente materialistas que o reino de Deus não é uma realização material? A pessoa não consegue, a pessoa não consegue conceber isso. A pessoa vive a essência materialista. O mesmo com relação ao estado nirvana, como é a cultura hindu, né? Cultura indiana. Esse estado de nirvana, ou seja, esse estado de libertação, de realmente de se reencontrar e se reestruturar ao cosmos mais profundo, ligado diretamente a Deus. O que tudo isso? Tudo isso são linguagens diferentes, descrevendo o mesmo objetivo. O progresso de ser de Deus. Não é porque você foi criado por Deus que automaticamente você já é de Deus. Estou falando pelo conceito espírita. Pelo conceito católico, pelo conceito de outras teologias, as outras teologias traçam o quê? Define que você já está... Deus te criou perfeita. Se você está passando por problemas, você escolheu gerar esses problemas. A doutrina espírita não explica nem de perto isso. É justamente o oposto. Deus te criou simples e ignorante, sem sentimentos e sem conhecimento. E você vai ter que galgar inúmeras encarnações para adquirir mais conhecimento, adquirir sentimentos mais nobres, desenvolver esses sentimentos. Para aí sim você alcançar um certo nível de sabedoria e amor e passar a realmente compreender a vontade divina, a abandonar a sua vontade distorcida e seguir mais coerentemente a vontade divina. Esse é o caminho que a doutrina espírita explica, que é completamente oposto a todas as outras religiões, nesse pilar, nessa essência, né? Ou poderíamos dizer, contrariando esse dogma da religião católica ou protestante, né? As outras religiões, como é que comentam quando você sai do corpo físico? Você saiu do corpo físico, você morreu o corpo físico, Deus vai te dar outro corpo fora do corpo físico. Ou você vai para o céu ou você vai para o inferno. Então ele está tentando condicionar a sua escolha a partir do princípio materialista, mesmo você fora do corpo físico. Você já não tem mais corpo físico. Ele está dizendo o seguinte, Deus te dá outro corpo físico e você vai sentir dor, vai passar por isso, vai ser queimado, vai ser espetado, vai ser esquartejado. E você acredita nisso. Por medo, né? Quem quer passar por isso? Então passa a te condicionar por medo, mas não pela lógica, não pela razão. Mas que incoerente, você diz que Deus é bom e justo, então a pessoa cometeu um problema, cometeu um engano, sei lá, aos 12 anos de idade, aos 15 anos de idade, aí ele vai passar por esse suplício todo? Né? Porque sempre foi essa questão da coleta de bloquinhos de ouro, né? Como se fossem pequenos cubinhos de ouro. Você vai botando na cestinha as coisas boas, vai botando na cestinha coisas ruins. Se ficar negativo, você se perdeu no jogo. Como se a vida fosse um jogo. Então, ou seja, Deus está brincando de dados com a gente? Não tem o menor sentido. Não tem como associar um Deus de sabedoria e amor, como Jesus apresentou para todos nós, com esse pensamento. Não tem o menor sentido. Então, quem veio realmente apresentar esse Deus de amor e de bondade, de sabedoria, foi o Cristo. Antes disso, a gente imaginava um Deus perverso, um Deus que maltrata, um Deus que pune. Esse é o problema. E não se enganem, esse conceito de punição continua habitando o nosso mundo íntimo, porque nós escutamos isso por milhares de anos, mesmo depois do Cristo. As religiões não entenderam a mensagem do Cristo. Esse foi o problema.
materializaram novamente a mensagem do Cristo, né? Então, não é uma crítica a nenhuma religião, não é uma crítica a nenhuma estrutura religiosa. É só para a gente compreender a diferença de conceitos. Alguém pode pensar assim, então o conceito indiano, porque citou aí Nirvana, o Samadhi, então o conceito indiano é mais próximo do conceito espírita? Claro que não. A percepção indiana, dos teólogos indianos foi, você veio para a Terra, você se comportou mal, você pode voltar como um animal, que é o chamado lei do karma. Então, quando alguém fala assim, no espiritismo também tem karma. Não, não tem. Esse conceito de punição, a reencarnar para ser punido, esse conceito é o conceito indiano. É a percepção indiana. Não há nenhum problema, foi assim que eles perceberam. Então, o que o espiritismo veio trazer é uma conceituação completamente libertadora. Quem promove o desenvolvimento, quem promove a evolução, é você mesmo. Se você estaciona porque você quer. Existe um grau de autonomia absurdo. E todas as outras religiões pregam a heteronomia. A heteronomia, a sua vontade não importa. O que importa são as imposições de Deus. Você tem que cumprir as imposições de Deus e acabou. Você não tem que ter vontade própria. Você tem que cumprir e acabou. Você não tem que educar a sua vontade. Você não tem que ter domínio sobre sua vontade. Você tem só que se arrepender e está resolvido. Mas você se arrependeu, mudou a vontade? Me arrependi. Não, você se arrependeu de ter feito. Mas em essência, dentro de você, qual o sentimento? Né? Já viu aquelas pessoas assim, brigam com você, uma briga danada. Aí a pessoa, poxa, me desculpe, me perdoe, devia ter feito isso, não sei o quê. Passa 3 dias, outra brigalhada danada, poxa, me desculpe, mas esse é outro assunto, né? Eu quis te dar um esfregão e tal, eu quis te apertar e tal. Entendeu? Que loucura é essa? Aí a pessoa chega à noite, faz uma prece, pede perdão e mais 3 dias depois faz de novo. Que loucura é essa, entendeu? Não tem sentido físico isso, né? Pode falar, Lene, tudo bem? Boa noite. Boa noite, Dozé. Eu estava observando o que você está falando agora no final. E por que isso acontece? Isso é uma teimosia do próprio espírito? Ou é problemas psiquicamente que está com problema? Isso se chama o seguinte, todos nós estamos sendo, do ponto de vista espiritual, né? Do ponto de vista espírita. Do ponto de vista espírita, o que acontece? Todos nós estamos num planeta, como Kardec explica isso muito bem, estamos num planeta de provas e expiações. O que significa estar num planeta de provas e expiações? Você vai sofrer constrições externas, você vai perceber constrições externas que vão testar a sua capacidade de perdoar, que vão testar a sua capacidade de ser paciente, que vão testar a sua capacidade de se importar mais com o próximo. Mas não é porque Deus está testando, não. Quem está testando é você mesmo. É nesse sentido que eu estou falando. E é nesse sentido que Joana está explicando para a gente. A essência, ou seja, você como espírito imortal, é que quer ser melhor. Né? Vamos supor, você reencarnou com uma família, cheia de filhos, tudo maravilhoso. Aí você acha que você não foi bem com os seus filhos, você não foi bem com seu marido, você tratou eles mal pra caramba, e você gostaria tanto de ter uma encarnação e você pudesse reaver isso e tratar de melhor. Aí chega aqui, volta com o mesmo raciocínio. Não, eu só tenho alegria e satisfação se eu tiver uma casinha branca, uma casa de cerquinha branca com pintura amarela por fora, sabe? Aquela casa da Doriana, de comercial de margarina. Não, se não for aquele comercial de Doriana, com aquela luz maravilhosa, um monte de janelão aberto, tudo gramado, passando borboleta, a minha vida é horrível. Então, mas você está atribuindo o seu conceito de felicidade a princípios materiais. É lógico que vai dar errado. Por que não pode ser você agindo com mais amor, com mais carinho, com mais fraternidade, sendo mais branda, meiga, humilde de coração e, acima de tudo, deixando as marcas da afabilidade e da doçura em tudo que você fala, em tudo que você interage com o próximo. Esse é o desafio.
Então, qual é o verdadeiro desafio? Você domar a sua própria vontade. Não, a minha vontade é transformar essa casa. Eu quero transformar isso tudo, mas estou sem dinheiro. Mas eu não consigo isso, mas eu não consigo aquilo. Ah, eu fico triste. Ou então, a casa estando torta e não pintada deixa você triste? Então, então os seus sentimentos estão condicionados a aspectos materiais. Você está vivendo a teoria materialista no seu mundo íntimo. Gente, vou só aqui abrir mais uma sala. Sim, vamos tentar destrinchar um pouco a sua pergunta, né? Sua pergunta foi longa, deixa eu tentar ver se eu entendi. Você quer tentar compreender por que alguém que está há muitos anos estudando a doutrina espírita não está se portando com carinho, com afabilidade, com doçura, com desempenho de maior grandeza quando chega numa idade mais avançada? É essa a pergunta? E se dava muito bem quando era mais nova. Trabalhava até juntas, assim, na divulgação da doutrina espírita, saindo junto, mas agora virou esse atrito entre as duas pessoas, entendeu? Então, olha só, o que acontece é que tem um conceito que foi inventado na sociedade que eu não concordo. Eu não gosto desse conceito, nunca gostei. Vou falar minha opinião pessoal primeiro. Minha opinião pessoal é o seguinte: inventaram uma coisa chamada empatia. Não, você tem que ter empatia. Você tem que saber como o outro se sente. Você está relatando alguma coisa, um agravo que teve de convivência. Um agravo que as pessoas não se toleram. Passaram a não se tolerar mais. Né? Foi feito um acúmulo de desenganos. Assim que eu estou entendendo. Um acúmulo de desenganos, um acúmulo de agressões, um acúmulo de problemas. E mesmo a pessoa sendo espírita, estudando isso tudo, ela não suportou estar naquele convívio. E não quer mais tentar reaproximar essa convivência. É isso? Nesse sentido? Faz sentido, sim, o que você está explicando. Então, se foi esse o caso, foi esse o exemplo, nós temos que entender o seguinte: todos possuem a chamada liberdade. Liberdade é para todos. Todo mundo tem um nível de liberdade absurda. Mas quase ninguém tem livre-arbítrio. Livre-arbítrio não é liberdade. Esse é um problema grave quando a gente está estudando o Espiritismo. Kardec nunca atribuiu livre-arbítrio como liberdade. Esse é o primeiro problema. Em que sentido que eu estou falando isso? Você tem liberdade de fazer e sentir a vida do jeito que você quiser. Mas você consegue perceber o que controla os seus sentimentos? Você consegue parar. Vou dar um exemplo hipotético. No exemplo fica mais fácil. Você está falando de duas pessoas. Não precisa citar nomes, é desnecessário. Vamos supor, duas pessoas. Pessoas eram muito amigas. Aí, de repente, uma ofendeu a outra. Aí a outra disse que perdoou. Mas guardou na pochetinha de problema. Aí o outro ofendeu o outro, não gostou também, mas disse que perdoou. Mas vai havendo ali uma desconstrução de confiança, uma desconstruções daquele relacionamento, ok? Essa desconstrução do relacionamento é algo que a pessoa pode estar fazendo conscientemente, ou de certa maneira a pessoa não percebe que ela está se afastando daquela outra pessoa por um problema até pueril, uma coisa boba. Ou que seja uma coisa sofisticadamente complexa. Mas ela está se afastando como sendo um evento externo controlando o sentimento dela. É aí que você perde a sua não a liberdade, né? Você perde o seu livre-arbítrio. Você não está sendo livre para escolher. Porque o seu sentimento está condicionado a um certo cenário. Andréia? Levantou a mão? Alguém levantou a mão, não nem vi. Acho que a Andréia saiu. Depois ela retorna. Eu sei que o conceito é difícil de entender. Vamos tentar falar de outra maneira. Imagina o seguinte, vamos imaginar... A Andréia voltou. Pode falar, Andréia. Você levantou a mão? Andréia? Na vez eu abri o microfone, eu me saí da live. Ah, tudo bem. Mas pode falar agora, pode falar. Deixa eu falar. Sim. Às vezes,
Isso é a minha opinião a respeito do que Irene perguntou. Às vezes eu faço um esforço para aceitar, para entender, para compreender toda aquela situação, faço o esforço possível. Só que quando chega numa hora, aquilo é a gota d'água, não deu para mim engolir aquilo ali. Eu não quero, no fundo, eu não quero aquilo ali. Então agora eu vou botar para fora. E as pessoas têm mania de dizer que quando chega uma certa idade tem que dizer tudo que sente na cara. Existe isso também. Então, eu acho que é mais ou menos essa situação. Não, tudo bem, mas qual é a origem disso? Entendeu? Nunca esteve ali, entendeu? Então, mas Fez um assim, esforço, mas no fundo não queria. mas assim, vamos dar um exemplo hipotético. Duas pessoas que se amam profundamente, que se gostam profundamente. Aí as duas são colocadas numa situação, vamos supor, você pega essas duas pessoas, coloca no meio da mata, no meio de uma floresta. Deixa elas sem vaso sanitário, sem banheiro, sem poder tomar banho. E elas vão ficar assim durante 3 semanas. E vão ter que passar por várias limitações de acesso material. Por que essas pessoas que se amam, que foram colocadas lá, de repente começam a ser agressivas uma com a outra? E daqui a pouco não se toleram mais. Você está entendendo o que eu estou tentando dizer? Aí alguém pode. Aí como é que é a explicação materialista desse fenômeno? E todos os psicólogos estudaram isso. Qual é a explicação materialista? Olha, na verdade, todos nós somos animais. E na nossa condição animal, o corpo físico impõe situações para a gente que torna a situação insustentável. E nessa condição insustentável, você vai reagir como você gostaria de reagir para demonstrar sua insatisfação. Tá, mas você nunca se preparou para situação nenhuma. Você sim, só queria o que você queria. Sim, mas essa é a definição da essência material. Essa é a definição do animal. Por exemplo, a Eliane comentou de uma maneira muito estranha. Eu vou falar por que eu acho estranha. Ah, porque gato e cachorro hoje em dia não brigam mais. Para de dar comida. Você não está botando... Quer fazer experiência com cachorro animal? Com qualquer outro animal. Você pode fazer experiência. Mas reproduz o mesmo cenário. Coloca os dois animais numa situação de escassez de alimento. De privação de água. Eles vão se engalfinhar e vão se matar. Porque eles não possuem o quê? A razão. Eles só possuem o instinto. E o instinto é somente de sobrevivência. Então, qual é o fundamento do espírito ao passar por um planeta de provas e expiações? Qual é o principal treinamento que todos nós estamos treinando minuto a minuto? O domínio da vontade. O domínio da vontade. Então, por exemplo, você está num ambiente onde você está com uma restrição de água e você está com a vontade de tomar muita água. Você vai ter que dominar a vontade, tomar só uma tampinha de água, distribuir com as outras 6 pessoas, cada um tomando a tampinha, para fazer um racionamento de água para que aquele grupo consiga sobreviver. Senão você vai seguir o seguinte raciocínio. Eu vou ter uma lógica igual aos animais. Tem 6 pessoas tomando esse garrafão de 20 litros? Ah, é simples. Eu vou assassinar metade e não vou precisar dar água para essa metade. Porque o instinto de sobrevivência, que não é uma inteligência, né? Inteligência é a sua capacidade de pensar continuamente para promover o progresso de si e daqueles que estão à sua volta. Esse é o problema. Os animais não possuem inteligência nesse sentido. Eles só possuem instinto. Quais são os 2 instintos? Simples, é o instinto de sobrevivência da espécie e de sobrevivência pessoal. Qual é o desejo central de qualquer animal? Preservar a vida própria, não importa como, e preservação da espécie. Se multiplicar. Ele é dominado por esse instinto. Mas você se sente assim? Você se sente como um animal? Você é um animal? Pela teoria materialista, você é um animal. Mas pela teoria espírita, é justamente o oposto.
Você está animando o corpo físico animal, mas você não é um animal. Você possui pensamento contínuo. Os animais não possuem pensamento contínuo. Você possui a escolha de ser bondoso, de ser carinhoso. O animal não possui. O instinto materno é um instinto, não foi ele que gerou a vontade de acariciar o filhotinho. Ah lá, que lindinho, lambendo o filhotinho. Tá vendo? É mais carinhoso que minha mãe. Já vi gente falando isso. Eu falei assim, você não sabe o que está falando, cara. Você está bilhões de anos de distância, você tem pensamento contínuo. Você pode, com a sua vontade, ser mais bondoso. Ela não. Como é que um cavalo vai ser mais bondoso? Você já viu? Vamos criar cavalos. Faz uma experiência, compra, sei lá, 30 guaxinins, começa a criar 30 guaxinins e faz com que, sei lá, 15, divide meio a meio, né? Faz um estudo duplo cego, né? com efeitos randômicos, faz um efeito todo estatístico para você estudar esse fenômeno. Faz com que metade, 15, sejam extremamente bondosos, os outros 15 não. Ele não tem como aprender bondade. Animal não tem como aprender bondade. Ah, mas eu estou vendo hoje os cachorros e os gatos se dando muito bem, uns com os outros. Não existe escassez de recurso. Vai para o século XIII e bota lá no século XIII. O cachorro só comia depois que cumpria certas funções. O cachorro ajudou a caçar o pato com você, ajudou a caçar o animal, ele recebe um pouquinho da carne. Não ajudou? Não come. Era assim no passado, a gente não pode ficar distorcendo a realidade. A realidade do passado era absurdamente complexa com relação à comida. Hoje o planeta produz comida suficiente para alimentar 23 bilhões de pessoas no planeta. 23 bilhões. Esse cálculo não foi eu que fiz, não. Isso você encontra na literatura, encontra na internet. Que existe um potencial de 23 bilhões para ser alimentado, com a capacidade de produção hoje de alimentar, de plantio. Então, assim, a abundância que tem hoje de tudo é absurda. Abundância de recursos, abundância de energia elétrica. Vai para a década de 70 aqui no Brasil. Quantas vezes faltava luz? Todo mundo tinha vela em casa. Mas a gente esquece o passado. Esse é o grande problema, você acaba esquecendo. Mas as situações não são iguais. Pega o cachorro e o gato e coloca numa situação de escassez. Então a questão é, nós somos testados o tempo todo quando estamos encarnados. O problema é, o que você quer para o seu futuro? Atender o seu desejo central de ideias materialistas e ficar brigando pelo ursinho de pelúcia, que você tanto deseja e que todos desejam, e um fica brigando com o outro por causa do ursinho de pelúcia. Ou você quer evoluir para Deus, em amor e sabedoria. Se você quer evoluir em amor e sabedoria, você vai ter que deixar. Ah, mas a fulana brigou comigo, não sei o quê. Eu não posso ter a mesma confiança que eu teria com ela. Claro que não, ninguém falou isso. Você não tem como confiar em alguém que a pessoa não é confiável. Mas não é por isso que vai jogar o seu coração e os seus sentimentos dentro do vinagre. Eu vou desconstruir minha alegria, eu vou desconstruir minha capacidade de ser bondoso com as outras pessoas e vou ficar emburrada para todo mundo. Por quê? Poxa, porque eu tive um atrito com Beltrano. Nós ainda somos assim. Eu tive um atrito com Ciclano. Aí você se atritou com a pessoa. Você desconta em todo mundo. Por que isso acontece? Porque há um desequilíbrio da sua vontade em relação aos princípios que você quer tanto alcançar. Né? Imagina, você entrou na floresta, aí você falou assim para você e a pessoa, né? Esse grupo de 6 pessoas que foi colocado no meio da floresta. Pessoas que não estão acostumadas a viver da mata, não estão acostumadas a viver do lado de fora. Hoje, se você pega as pessoas daqui da cidade e coloca no meio do mato, a maioria vai desencarnar. Estou falando sério, a maioria é assim, absoluta. Imagina, você tem que caçar um bicho para se alimentar, né? Achar algum vegetal para comer. As pessoas, cadê o sal? Cadê o tempero? Mas ele não vai ter gosto? Eu não vou querer. Então eu não prefiro nem comer. A pessoa vai preferir definhar até a morte e não comer alguma coisa para manter a vida. É o momento espiritual que nós estamos vivendo. É o momento desse grupo espiritual que nós estamos vivendo. Mas Deus sabe disso. E Ele continua fornecendo os recursos na Terra
para a gente progredir, para a gente processar a nós mesmos e nos melhorarmos nesse processo. A questão toda central é como controlar a vontade. Nossa, aconteceu tal coisa. Peraí, eu tenho um objetivo. Eu quero ser bondoso. Eu quero ser de Deus. Essa é a minha principal vontade. Então, como é que o outro destrói o seu mundo íntimo? Instantaneamente. A pessoa faz uma piada. Ou então a pessoa, sei lá, te humilha, faz alguma coisa. Aí você, eu não posso fazer nada, aquela pessoa é doente. Ela está buscando maltratar porque ela é doente. E eu é que não quero ficar doente igual a ela. Então é sobre isso que ela está falando. O seu mundo íntimo, quem controla é você. Só que você acredita que tudo é externo. Foi terceiros que te alteraram, foi o mundo. Olha só, tem que andar na terra. Aí eu tirei o calçado, furei o pé. Puxa vida, que lugar horrível. Que não sei o quê. A pessoa começa a reclamar de tudo porque, na verdade, ela teve o pé furado. Como é que o pé furado de um corpo físico, que é só o seu uniforme de trabalho, pode definir o seu estado vibracional de alegria, de plenitude, naquele momento? Você tem que rir da situação. Caramba, não é que aconteceu isso? Eu não posso pegar meu mundo íntimo e jogar na lixeira só porque aconteceu uma coisa que eu achava que não deveria acontecer. É sobre isso. Uma boa parte desse livro, do que ela está falando agora, dessa parte essencial que a gente precisa mergulhar, né? Pode falar, Vanessa. É que às vezes a gente nem percebe que a gente está assim. Que a gente reage assim. Que você nem percebeu que a pessoa te fez. Na verdade, você percebeu que a pessoa te magoou, né? Te deixou meio revoltada, né? Mas você não percebe as consequências que aquilo está gerando dentro de você e em volta. É isso que a Joana também fala para a gente prestar atenção, né? Para a gente ter essa consciência, não ir no automatismo. Né? Muitas vezes a gente está no automatismo e vai fazendo as coisas e você nem percebe por que você deu uma resposta atravessada a outra pessoa. Que não tem nada a ver com a história. E quando você vai olhar, vai parar para refletir, foi de algo que aconteceu às vezes no dia anterior com uma outra pessoa que não tem nada a ver com a história. Aí é a dúvida da Eliane, que também eu acho que é de todos nós, por que a gente ainda age assim, mesmo tendo conhecimento, né? Mesmo tendo por que a gente ainda se apega a essas coisas. Mas acho que é questão de evolução, à medida que a gente vai se conhecendo e vai se percebendo o que motivou aquilo, o porquê que a gente agiu daquela forma, como que a gente poderia ter agido diferente. Então, acho que é a partir daí que as coisas vão melhorando. Então, existe várias nuances. Você está vendo como todos nós somos complexos, né? A complexidade é grande. Como a gente está falando explicitamente sobre o espírito imortal, ou seja, sobre aquele que pensa, aquele que sente, aquele que tem que dominar a si mesmo, aquele que tem que realmente conhecer a si mesmo. Não tem como a gente já observou na introdução, não temos como evoluir. É impossível evoluir se você não sabe de onde você está. Então, por exemplo, uma vez eu já citei esse exemplo, vou citar de novo. Uma vez eu estava no trabalho, aqui no Rio de Janeiro, e tinha uma pessoa que sempre vinha de São Paulo, e ele vinha de carro, porque na verdade ele estava muito próximo da fronteira de São Paulo-Rio. Era mais rápido ele vir de carro do que tentar ir até uma rodoviária para pegar um ônibus e muito menos para chegar até um aeroporto, né? O aeroporto não está distribuído em qualquer lugar do país. Então, ele vinha de carro. Aí ele pegava muito engarrafamento. E todo dia ele reclamava. Nossa, eu odeio o Rio de Janeiro. Nossa, eu odeio esse lugar. Nossa, eu odeio isso. Nossa, eu odeio aquilo. E eu quieto, né? Fiquei na minha, não falei nada. Aí um dia a sala estava vazia e tá ele falando. Nossa, como eu odeio isso. Nossa, como eu odeio aquilo. Aí eu peguei e falei, meu amigo, como não tem ninguém na sala e eu estou aqui te ouvindo, eu vou entender que você está conversando comigo e você está reclamando comigo. É isso mesmo que você quer fazer? Você quer contar essa sua angústia para mim? Aí ele, mas é isso mesmo. Eu odeio vir para o Rio de Janeiro. Eu falei, interessante você falar isso. Eu adoro quando alguém fala que odeia alguma coisa. Eu acho incrível, porque eu vou descobrir várias coisas que o seu pensamento gera sobre o ódio que
para mim é desconhecido. Então eu queria saber, o que que você mais odeia? Ah, eu odeio ficar preso no engarrafamento. Aí eu falei, por quê? Ué, porque eu queria já estar aqui e eu estou lá. Ué, então, não é que você odeia engarrafamento, você odeia não estar onde você quer, quando você quer. Se você ficar preso no elevador durante 40 minutos porque faltou luz ou porque deu um problema mecânico, você vai ter o mesmo sentimento, não vai? Ele falou, vou. Ué, então não é engarrafamento, é você. Você é o problema. Por exemplo, você chega aqui no Rio de Janeiro, o que você gosta de fazer? Você gosta de música? Não. Você gosta de teatro? Não. Você gosta de museu? Você gosta de apreciar artes? Não. O que você gosta de fazer? Não sei. Eu falei, você entendeu a origem do problema? Você vive a vida no esvaziamento completo de tudo que sua alma precisa se alimentar. Aí você só alimenta o corpo físico. Você está animando o corpo físico, você não é um animal, mas você quer viver igual um animal. E depois vai achar que a vida é ruim? É claro que vai ser ruim. Você quer viver igual um animal? Tudo bem. Ele, né, ficou meio chateado comigo, quase queria arrancar minha cabeça fora. Mas ele falou assim, eu não tinha pensado dessa maneira. Eu falei, olha só, logo você está se aposentando. Para ele faltava acho que 3 anos para se aposentar, ele sempre falava isso. Logo você está se aposentando. Cuidado que você vai fazer na aposentadoria, hein? Você vai começar a falar para você mesmo, eu não quero fazer nada, eu não quero ir para lugar nenhum. Você vai começar a mandar essas mensagens para o seu corpo físico. E adivinha quem comanda o seu corpo físico? Você. Sabe o que vai acontecer? Você vai começar a adoecer. Não estou desejando isso para você, não. Mas você vai começar a adoecer. Você vai mandar essa mensagem para o seu fígado. Você vai mandar essa mensagem para o seu intestino. Você vai mandar essa mensagem para o corpo físico inteiro. Que ele não serve mais, que você não precisa mais dele. Só que quem dá ânima ao seu corpo físico é você. Você não pode viver nesse clima. Você tem que mudar a sua vida mental, você tem que querer se alimentar. Alimentar a sua alma. Não é comida, não. Comida é para o corpo físico. O que você tem nutrido sua alma? Você nutre sua alma com o quê? Você está entendendo? A gente não tem como. É isso que Joana está falando. Nós não somos dual, nós não somos espírito e matéria. O que você faz para você mesmo que é espiritualmente palatável? Que você se sente bem? Não, eu não gosto de nada. Então tudo bem, você quer ainda se arrastar na exaustão material, se exaurir bastante para depois pensar em se alimentar de outras coisas. Não tem problema. Tudo é possível. A liberdade é profunda no reino de Deus. O problema é que você vai ficar altamente infeliz, altamente triste. Poxa vida, eu podia ter convivido melhor. Aí você vai desencarnar e vai ficar pensando assim, poxa vida, eu podia ter convivido melhor com o Beltrano. Se eu tivesse sentido melhor a vida, eu sentiria melhor o próximo e eu até iria interagir melhor com as pessoas. É isso o tempo todo. Só muda o nome das coisas da encarnação. A essência tem sido a mesma. Nós não controlamos a nossa vontade. Tudo que está à nossa volta domina a nossa vontade. E a gente fica triste por isso. Então, a gente tem que começar a entender. Você quer ter felicidade material ou você quer ter felicidade eterna? Quem quer ter felicidade eterna vai buscar esse Deus interno. Buscar esse Deus interno é controlar a sua vontade, é adestrar a sua vontade, educar a sua vontade. Senão não tem jeito. Mas a vontade em relação a quê? Vontade em relação a comer? Vontade em relação a dormir? Não, não é vontade em relação a nada físico, a nada material. É tudo vontade com relação a querer estar perto de alguém. Não, estou com a vontade de ir lá, estar perto de alguém. Aí você fica assim, na verdade eu não estou com essa vontade. Eu não queria estar perto de fulano. Não, mas vai lá, eu não quero estar perto. Eu tenho certeza que as vibrações da minha consciência vão poder auxiliar a pessoa, mesmo sem eu falar nada. O que eu tenho que entender é que eu não tenho que ter sentimentos e pensamentos contrários àquela pessoa. Aí você está agindo como um verdadeiro espírita, que compreende os fenômenos espíritas. Sabe que, mesmo em silêncio, você não está indo contra a pessoa, você até se preocupa com aquela pessoa, você quer ver o bem mais profundo daquela pessoa. E você está disposto a fazer inúmeros sacrifícios. E às vezes até conviver com a pessoa que você acha que é impossível conviver.
Ah, mas poxa, eu não. Todo mundo vai. Olha só, se eu botar a palavra para 1000 pessoas, vão existir 1001 justificativas por que a pessoa não aceita conviver com certas situações. Eu não estou falando aqui com coisas absurdas, né? Eu estou falando coisas mais simples. Nossa, fulano reclama muito. Nossa, fulano é muito chato. Nossa, não sei o que, isso aqui. A pessoa acredita, todos nós, tá? Todos nós acreditávamos, vamos botar assim, todos nós acreditávamos que a busca da felicidade é reduzir problemas à nossa volta. A busca da verdadeira felicidade é você aprender a se adaptar a essas situações de forma a manter o seu sentimento coerente com o bem, com o amor e com a verdade. Foi isso que o Cristo nos ensinou como exemplo. Você acha que ele esperou? Ele nasceu onde? Num lugar extremamente difícil. Né? Nasceu basicamente num lugar abandonado. Né? Foi feita a contagem lá de seres humanos. Ele teve que ir lá para Belém, não tinha de se hospedar, e ficou onde? No estábulo. Todo mundo fica, nossa, que lindo, nascer no estábulo. Mas se fosse você, estava revoltada. Aí aquele que ajudou a construir o planeta Terra, engenheiro sideral de Deus, vem aqui à Terra para ensinar como é ser de Deus. E aí ele vem dando o exemplo mais humilde, o exemplo mais simples. E a gente não quer passar por nenhum constrangimento de humildade, nenhum constrangimento de simplicidade. Eu não entendo isso. O exemplo do Cristo foi esse. A gente tem que entender que essa é a meta. Esse é o treinamento. Não pode ter dúvida sobre isso. Quando Jesus deixou claro, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Todo mundo ficou imaginando o quê? Que é você concordar com as ideias dele. Você pode até discordar. Não tem problema nenhum. A questão toda é o seguinte, você vai ter que passar exatamente pelo caminho dele. É isso que ele está falando. Quando ele falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida, nesse sentido não foi figurada, foi literal. Vocês terão que passar pelo que eu passei. Vocês terão que experienciar o que eu experienciei. Como? Como vocês reagem? Não, como eu reagi. Essa é a ideia de guia e modelo. Quando alguém fala assim, Jesus é o guia e modelo para todos nós, né? Vamos treinar, reencarnar várias vezes, treinando os mesmos assuntos. Paciência para com o esposo, paciência para com a esposa, paciência para com os filhos. Isso é um treinamento. É isso que ele está falando. Ele teve que exercer o clima de paciência até para com inimigos. O pessoal do Sinédrio queria assassinar ele muito antes. Perseguiam ele muito antes, só que ele vivia se deslocando o tempo todo. Se ele ficasse fixo num outro lugar, vou montar aqui um grupo e vou montar aqui uma estrutura de gente e vou chamar isso de igreja. Ou vou já chamar isso aqui de associação para aprender a ser de Deus. Ele montasse isso num lugar fixo. Ele teria sido assassinado antes de começar qualquer coisa. As pessoas esquecem isso. Foi muito mais uma restrição da época do que outra coisa. Então ele vai por aquele processo de peregrinação em todos os cantos, porque era impraticável estar num único lugar. E igualmente as pessoas não iriam até ele, porque eram viagens realmente longas, realmente exaustivas, né? Você tinha que subir em cima de cavalos, em cima de camelos, burros, enfim, o que for para conseguir se deslocar. Então era um desgaste muito grande. Ele preferiu fazer esse desgaste em nome de todos. A gente também não pega esse exemplo. Mas eu que tenho que ter a casa de fulana para visitar ela, ver se ela está bem? Ela que vem até aqui, a distância é a mesma. Já vi várias pessoas falando isso. Eu fiquei pensando assim, poxa, imagina se o Cristo tivesse falado isso, né? Ele ficava num lugar, ele ia para o monte. Olha, eu só vou dar sermão aqui no monte. Quem quiser vem aqui, quem não quiser perdeu. Jesus fez isso? Não. Foi na Samaria, foi em tudo quanto é lugar daquela região, do que era possível igualmente, né, percorrer a pé daquela regionalidade que estava previsto que ele iria estar ali, como foi previsto por Isaías, por inúmeros outros profetas. Mas olha só os exemplos de relacionamento. Eis que chega o centurião para ele e fala, Senhor, sei que não tenho
como pedir nada a você. Sei que eu não posso fazer nada, mas eu tenho em minha casa um servo muito adoecido, muito isso, muito aquilo. Você poderia curá-lo? Eu estou falando de uma pessoa que é extremamente violenta, lida com a violência diariamente e vive com a disciplina de disciplinar o povo em relação à convivência, onde ninguém suporta aquele nível de disciplina. Ele era basicamente um comandante romano de uma centúria, ou seja, de 100 homens. 100 homens atendiam a ele. Aí Jesus, pois não, e vou à sua casa então. Quando Jesus fez menção de levantar, ele, não. Eu não sou digno que você entre no meu lar. Mas eu sei que se você disser uma palavra, o meu servo ficará curado. Nem os discípulos tinham essa relação assim com Cristo. Mas ele reconheceu Jesus como aquele que está interligado com as estruturas de governança do planeta. Ele reconheceu na hora, ele era um comandante. Ele falou, Senhor, se eu tenho um soldado que está fazendo isso, você fala, vai lá, ele vai. Vem cá, ele vem, me obedece. Eu sei que se disseres uma palavra, ele ficará curado. E foi. Aí você fica, caramba. É impressionante a relação dele. Essa percepção dele sobre controle. Esse é o grande problema. Como a gente controla a nossa vontade? Como a gente controla... Por exemplo, está tendo uma discussão porque alguém derrubou um prato no chão, caiu no chão e quebrou. Aí fica, não, foi você, fulano, que derrubou. Foi você que botou muito sabão. Aí eu fui segurar, escorregou. Não, foi você de brincadeirinha. Aí quando você entra para intervir, para gerar paz, como você escolhe gerar paz? Eu vou dizer para você qual é o método que a maioria escolhe. A maioria escolhe primeiro brigar com todos. A culpa é dos dois, ou a culpa é das duas. Esse é o princípio inicial. O segundo princípio, segunda possibilidade. Você entra e fala, somente você é culpada porque você é mais velho, ou você é mais experiente, a culpa foi sua. Você que tinha que ser mais atencioso. Culpou de novo um deles. E o terceiro, que é o exemplo do Cristo. O que o Cristo faria? Ele abaixaria sem falar nada, limparia, sorrindo, e olhando com ternura nos olhos de cada um. E todo mundo ia ficar constrangido de ver alguém que não está reclamando e chateado porque um prato quebrou no chão. Você está entendendo o que eu estou falando? Ele não deixa o mundo íntimo dele ser dominado por aquele fato. E ele vivenciou isso, exemplificou isso para a gente o tempo todo. Então nós temos que entender isso. Né? Até no livro Boa Nova, na radionovela, tem um capítulo onde Jesus está falando com os discípulos. Ei, peraí, gente. O sábado foi feito para o homem, não o homem foi feito para o sábado. E brincando com eles num clima que tinha extrema dificuldade, cuidando de um monte de gente adoecida, né? Uma situação muito degradante. Ele lá feliz, sorrindo. E os discípulos chocados, como é que você pode estar sorrindo, feliz, vendo toda essa desgraça, esse sofrimento todo? Você entende? Como é que assim, eu vi um problema, aquele problema mudou meu mundo íntimo, me deixou até triste quando eu vi aquela cena. Como é que você vê uma cena, deixa você triste? Entendeu? Já existe quase que uma obrigatoriedade moral você ver alguma coisa triste e ficar triste. Se você não fica, a pessoa, nossa, esse pessoal é um psicopata. Porque você está vivendo um perfil que não é um perfil de quem quer evoluir. Você está vendo um perfil de quem quer sofrer por sofrer e sofrer cada vez mais. E que esse sofrimento de sofrer cada vez mais é que vai fazer você evoluir. Só que esse é um princípio que você colocou nos seus sentimentos, na sua identidade. Mas isso não é você, isso é você hoje. Daqui a 30 anos você não pensa assim. Quantas coisas... Todos aqui já têm uma idade já avançada, né? Uma idade assim, são pessoas experientes. São sêniors, né? Quantas coisas você vivenciou quando tinha 15 anos, 13 anos, 12 anos, e você achava que era impossível, que era insuportável. E hoje você vive com naturalidade. Você não é mais insuportável. O que mudou? Porque o corpo físico mudou? Não é por isso.
Porque a percepção que você tinha quando tinha 12 anos era distorcida. A sua percepção é que evoluiu. A sua forma de enxergar a vida é que evoluiu. Então é assim com relação aos patrimônios de Deus. É assim com relação aos ensinamentos divinos. Quando a sua percepção for evoluindo cada vez mais, você vai entender a vida com muito mais simplicidade e com muito mais naturalidade. Enquanto isso, muitos vão buscando no método tentativa e erro. Outros querem estudar, por exemplo, Joana. Querem ser mais conscientes. Não se culpa porque percebeu que tem uma série de criações mentais que são contrárias a ela mesma. Não vou me culpar. Eu tenho que me modificar, eu tenho que me transformar. É essa a essência do livro. Nós vamos esbarrar por esse conceito inúmeras vezes. Mas só para deixar isso claro, todos nós, o que é estar no reino de Deus? Né? Todo mundo aqui gostaria de estar no reino de Deus. Todo mundo já está no reino de Deus. Mas o reino de Deus que Jesus explica é aquele reino onde você já tem um domínio sobre a sua vontade e já evoluiu em experiências repetitivas, inúmeras vezes praticando os mesmos pilares, cada vez mais consciente, de forma que a amar com mais facilidade, a compreender a vida com mais clareza, a compreender a vida segundo Deus e não segundo o nosso ponto de vista, tentando descobrir qual é a vontade de Deus e não tentando satisfazer a nossa própria vontade. Porque, por enquanto, a gente cria mentiras na nossa mente. Eu briguei porque aquele prato era muito importante. Não, era só um prato. Daqui a 20 anos esse prato não vai existir mais, ele vai sumir por outros motivos. Você vai brigar também com a galáxia porque o prato sumiu? Você está entendendo? Nós alcançamos um certo nível de inteligência e aprendemos o que com essa inteligência rudimentar que nós temos, né? Essa inteligência que não é tão sofisticada. Nós aprendemos a criar desculpas, a criar subterfúgios, a cair num buraco e passar a admirar o buraco. Sabe, esse buraco é tão bom. É isso. As pessoas já passaram a ver assim. Entendeu? Uma vida mais vazia. E admirar a vida mais vazia. Mas aí só depois que passa décadas e mais décadas, poxa vida, eu podia ter sido mais feliz. Eu podia ter vivido uma vida mais completa. Ué, mas não tinha ninguém te segurando. O que ficou faltando para viver essa vida mais completa? O domínio da vontade. Você quer ter razão ou quer produzir a paz? Você quer ter razão ou você quer alcançar a harmonia entre todos? Você quer servir ao próximo ou quer escolher quando e como você vai servir o próximo? Então, essas condicionantes que nós vamos inventando na nossa mente é que é justamente o contrário ao desenvolvimento para Deus, para esse Deus interno. O que significa esse Deus interno? Ué, que você vai se tornar Deus? Claro que não. Esse Deus interno quer dizer que você vai alinhar todos os seus sentimentos aos sentimentos divinos. Deus nos ama profundamente e enxerga todos como filhos amados maravilhosos. Você enxerga assim o próximo? Você olha para o próximo e fala, nossa, um ser maravilhoso. Ou pensa, miserável, danada, vou te pegar, não sei o que, entendeu? A gente não vive esse Deus interno ainda. Mas, compreendendo o quanto que o nosso mundo íntimo fica largado, sem controle, e que a gente quer sempre controlar o externo. Ei, a descarga do vaso não pode estar vazando. A torneira da pia não pode estar pingando. Será que eu fechei a porta da casa? Será que eu fechei a janela? As pessoas ficam repassando isso na mente, mecanicamente. Quando a pessoa, se um dia pudesse fazer um balanço, o que você pensou o dia inteiro? A pessoa pensou 99% em coisas materiais, em controle material. Aonde você pensou em controlar a sua bondade, intensificar a sua bondade, ampliar a sua capacidade de suportação de certas injunções estranhas do planeta Terra? Aonde você está buscando desenvolver recursos que somente você pode desenvolver, ninguém vai fazer por você. Você pode ficar assim, puxa, queria tanto construir uma casa. Você pode contratar um pedreiro, você pode contratar isso assim, assim, assado. Mas quem constrói mesmo
É esse conjunto de pessoas, que não é você. Isso é um efeito material. Como é que você constrói o seu mundo íntimo? Para Deus, para esse Deus interno. Você não pode contar com os outros prestando serviço para o seu mundo interno. É o contrário. É você, do seu mundo interno, prestando serviço para todos. A direção é oposta. E nessa direção oposta, você quer pegar o pouquinho de carinho, o pouquinho de amor que você tem dentro de si mesmo e treinar esse amor, treinar essa capacidade, treinar essa sabedoria. Somente treinando esses recursos vão crescer em nós. Que é isso que ela está falando. Né? Quando estamos realmente estudando mais profundamente esses princípios, pode-se resolver todos os questionamentos e desafios que o compõem, alargando-lhe as possibilidades de desenvolvimento do Deus interno. Então, ampliando as possibilidades de desenvolvimento do Deus interno. Ele está numa marcha de desenvolvimento, mas é a marcha mínima, ou imposta por Deus. Existe uma marcha mínima imposta por Deus, tá? Existe uma lei de progresso. Está lá na segunda parte do Livro dos Espíritos, da lei de progresso. É uma lei. Então, independente se você concorda com ela ou não, ela vai ocorrer. Igual a lei da gravidade. Não importa se você concorda com ela ou não. Todos os átomos estão sendo arrastados para o interior dessa grande massa planeta Terra. E assim também com relação a todas as grandes massas da galáxia. Todas elas têm um potencial de atração. Não importa se você concorda com ela ou não. Não importa se você compreendeu ela ou não. Agora, se você compreendeu essa força de atração e sabe empregar ela coerentemente na sua vida e no seu destino, você consegue melhor conduzir a vida para os seus objetivos. Sempre você só vai marchar para os seus próprios objetivos. Ah, mas meu objetivo, na verdade, não é agora evoluir para Deus. Meu objetivo agora, na verdade, é não ficar me estressando, me irritando com o meu não sei o. Eu vou tolerar as pessoas. Meu objetivo é tolerar as pessoas. Meu objetivo não é reconhecê-las como filhos de Deus, como seres extremamente importantes na criação e que somente me interligando com elas, eu vou estar me interligando a Deus. Eu não quero viver essa identidade. Eu quero viver outra. Não tem problema. Escreva isso num papel em letras garrafais e viva. Mas para de se enganar. Seja sincera com você mesmo. É isso que está acontecendo com todos nós hoje. Nós não estamos sendo sinceros conosco mesmos. Nós estudamos um pouquinho sobre o conceito espírita, estudamos um pouquinho sobre os conceitos do cristianismo. Nossa, que legal, hein? Boa ideia. Interessante esse pensamento do Cristo. E você vive outra coisa. É isso que acontece com todos nós. É esse o grande desafio que a Eliane comentou muito bem. Ah, por que acontece isso? Acontece isso com todos nós. Não se engane. Isso acontece com todos nós. É muito difícil você viver o que você realmente está colocando como meta. Crie uma meta, seja ela qual for, e viva essa meta. Anota depois num papelzinho, tipo aqueles tracinhos de presidiário, você fica 1, 2, 3, 4 pauzinhos, o 5 corta, numa folha de caderno. Você vai encher o caderno rapidamente, do número de vezes que você não conseguiu prestar atenção nessa meta. Você não conseguiu se empenhar nessa direção. E por vezes são metas complexas, que você quer realmente cumpri-las. Como espírito imortal. Por exemplo, vamos supor que a pessoa tem, 2 filhos, 1 filho, ou 3 filhos, não importa. Eu quero amá-los profundamente. Eu quero fazer o máximo por eles, especialmente com relação ao amor e à sabedoria. Eu quero empurrar ao máximo eles para a direção do amor e da sabedoria, com experiências salutares, com recursos renovadores. Essa vai ser minha meta. Deixa eu ver quantas vezes por semana eu vou conseguir me empenhar e interagir com eles nesse sentido. Se você anotar no papel, você vai se decepcionar. Vai ser 3 vezes de 100, 12 vezes de 100. Vai ser sempre na ordem de 10%. Isso porque você está fazendo um esforço muito grande. É esse o nível de abandono que nós temos com relação ao nosso próprio mundo íntimo. A gente está muito mais preocupado em organizar e controlar o mundo material. Esse é o grande problema. E, de certa maneira, nós já percebemos
que quando a gente está no corpo físico, existem alguns processos no nosso cérebro que são um pouquinho autônomos. A gente gosta de uma coisa automática, né? A gente gosta de pensar, a criança vai se autoeducar na escola. Um processo automático. Eu vou cobrar isso da escola. Isso não é verdade. A escola ajuda a formar e a construir uma pessoa para a sociedade, né? Um cidadão para a sociedade, mas são princípios básicos que se conversa e que se trabalha na escola, muito mais fragmentária de informações pontuais do que um contexto como um todo. Isso é obrigação dos pais. Não, vamos pensar em outra coisa então. Vamos pensar então, eu tenho a meta de criar o clima de mais bondade e fraternidade em casa. Eu vou me esforçar para que isso seja cumprido. Isso é reencarnar. Mas você está criando essas metas e você está se esforçando em tentar alcançar essas metas. Esse é o grande problema. A gente não está. A gente está mais preocupado em coisas materiais o tempo todo. Não estou falando de aquisição material, não. Por vezes está preocupado em que a vida funcione de um certo jeito. Não, a casa tem que estar com a cor amarela, cerquinha branca, armário só pode estar desse lado. Esse nível de poeira é intolerável, não pode viver assim. Se eu viver nesse nível de poeira, pelo amor de Deus. Isso aqui é o caos, não dá para viver nesse planeta. Eu odeio todas essas pessoas que não sabem manter o nível de limpeza da casa que eu gostaria que tivesse. E você vai criando situações, criando metas que são impossíveis de cumprir. Você não as cumpre e também ninguém cumpre. Aí depois você fala assim, poxa, engraçado, eu não consegui ter um pingo de paz nessa encarnação passada. Mas você só criou exigências impossíveis de cumprir. Impossíveis. É uma coisa assim, surreal. E olha só, a sociedade vive para essa forma automista, de automatizar tudo. Não, que é um carro que não dirige. O carro dirige sozinho para você. A gente vai querer tentando automatizar a vida toda. Não, mas isso é muito bom, isso é muito importante, mas cuidado, porque você pode estar fazendo a mesma coisa com relação aos valores dos seus valores íntimos. Você acha que tem como terceirizar o seu valor íntimo? A bondade que eu quero desenvolver, eu vou terceirizar. Eu vou deixar a bondade na mão do meu marido, da minha esposa. E se eu não fui bondoso ou bondosa, é culpa deles. Não tem como você culpar ninguém. A sua consciência testemunhou tudo que você mesmo escolheu. E você escolheu. Não, mas eu não sabia que eu estava fazendo uma escolha. Não importa. Não importa se você sabia ou não. Você tem que perceber que o desgaste e o azedume que você estava vivendo era porque você queria viver aquele azedume. Porque você queria botar metas que eram impossíveis. Não, eu quero viver num local de trabalho onde todas as pessoas são bondosas e perfeitas. Mas você é bondoso e perfeito? Não, não sou. Mas vamos supor que você se sinta assim. Lidera então, Contagia todos com os traços maravilhosos do amor e do carinho. Vocês estão entendendo o que eu estou tentando explicar? Nós estamos deixando os principais valores que são eternos, que nós deveríamos estar trabalhando continuamente neles, à parte. Não, agora eu não posso ser espírita. Agora eu sou comerciante. Eu estou vendendo, estou comprando. Eu tenho que maltratar as pessoas. Eu tenho que exigir das pessoas. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Não, onde está escrito isso? Só está escrito isso na sua consciência. Não está escrito em lugar nenhum. Não, mas aí eu não vou alcançar o sucesso financeiro, porque eu quero ser um bilionário. Eu quero ter 3 bilhões de dólares. Realmente, aí você tem toda a razão. Não vai alcançar mesmo. Porque não tem como você criar uma meta que é para o espírito mortal e eterno, ou seja, não tem como atender a Deus e a Mamon. Não tem como você servir ao Deus da matéria e, ao mesmo tempo, ao Deus real, ao Deus da sua essência material, da sua essência espiritual, o seu verdadeiro Deus, né? Gente, vamos lá, né? Vamos terminar. O horário já avançou. Paramos aqui Acabou com a mão. Faltou só esse finalzinho aqui, Vou só comentar aqui, gente, que a gente vai entrar literalmente aqui no texto das definições aqui. Essa gigantesca tarefa cabe à moderna psicologia transpessoal, ou quarta força.
É isso que significa a quarta força, tá? Também tem esse segundo nome de psicologia transpessoal, tá bom? Vocês vão observar esse nome até na internet. Se botar na internet, psicologia transpessoal, ele vai relatar justamente essa questão. É muito mais ligado à sua própria essência espiritual, como você se sente, como você pensa, como você sente e valoriza a vida, que inicia um período de real compreensão da criatura como ser indestrutível, que é fadado à felicidade. Que é fadado, ou seja, que está destinado à felicidade. A pessoa se sente assim. Não, eu acho que devia estar sendo mais. Eu acho que eu deveria estar vivendo uma felicidade maior do que eu estou vivendo hoje. Ela não está errada. Só que a felicidade não é modificar o planeta Terra para você ser feliz. É o contrário, é modificar você por dentro para fazer o planeta feliz. É essa construção, a seta do vetor da construção que é diferente, né? Tá bom, gente? Aí a gente retoma aqui na próxima semana. Vou pagar aqui essa marquinha, senão também depois eu não me acho. Alguém tem alguma pergunta, alguma coisa para falar? Sim, Tosé, é o que você acabou de falar. É essa construção que nós vamos levar após o túmulo, né? Essa nossa construção que nós fazemos aqui, né? O corpo físico e após o túmulo que a gente vai levar, né? Então, justamente. Mas, por exemplo, como você se sente com relação à vida e como você se sente com relação ao próximo agora, é exatamente como você vai se sentir fora do corpo físico. Em relação ao próximo e em relação à vida. É exatamente igual sem tirar nem pôr. Porque qual é o conceito de céu das outras teologias terráqueas aqui do planeta que foram engendradas e empurradas goela abaixo na sociedade? Você vai para um lugar, para um céu, onde você quer um cacho de uva, te entregam. Você quer isso, te entregam. Ele satisfaz todas as suas necessidades materiais. Já percebeu? Querubins tocando harpa, não sei o que, essas fantasias alucinadas. Só que a pessoa que bolou essa ideia, ela demonstrou o desejo central dela. E eu tô cansado de animar um corpo físico. Eu não aguento acordar, eu não aguento trabalhar, eu não aguento ter que carregar água. A pessoa só reclama da estrutura física, de exigência física do corpo físico. Se tudo for satisfeito a não ter essas exigências, para ela já é um céu. E aí isso está acontecendo com as pessoas. As pessoas estão conseguindo uma vida financeira melhor. O planeta está com uma condição muito superior ao que era 2000 anos atrás, materialmente falando, de organização. O que está acontecendo? As pessoas estão se cometendo suicídio, não é porque está com risco de ficar com fome até morrer, não. Ou de passar por uma situação difícil. A pessoa está cometendo suicídio porque ela está inconformada do jeito que ela está vivendo. Mas ela tem tudo. Tudo. É como se ela estivesse vivendo no céu. O céu materialista. Qual é o céu materialista? Eu consigo comprar saúde. Eu consigo comprar tudo que vai me atender fisicamente, materialmente. A pessoa alcançou o céu materialista e vai cometer suicídio. Também alguma coisa não está fechando. Né? Você pega a Suécia, esses grandes países muito bem organizados, estruturados, pessoas trabalhadoras, super empenhadas, cometendo suicídio, um atrás do outro. E aí, como é que você explica isso? É um fenômeno sobre a psicologia, ou seja, sobre a psique daquele indivíduo. O que aquela alma está sentindo? Como ela está se sentindo? Por que ela não consegue viver em harmonia? Por que ela não consegue viver em paz? Por que ela não consegue gerar paz e alegria? Por que ela não consegue dinamizar o amor que ela já possui de capacidade de dinamizar? São todos esses questionamentos que o ser consciente de Joana vai trazer para todos nós. Tá ok? Estamos adiantando aqui também com essas conversas, com essas perguntas, esses critérios. Mas é exatamente os que o Espiritismo fala. Né? Nunca deixou de falar isso. Se você observar, como nós conversamos anteriormente, né? Em outros episódios, o que significa a revista espírita quando foi lançada? A revista de estudos psicológicos. Só que no conceito de Kardec, daquele período.
Estudo, o que para ele era estudo psicológico? Não é estudar massa cinzenta, cefálica, ou como que você se sente como animal aqui na Terra. Não, é estudar a alma humana. Era estudar a alma humana. Hoje até essas ciências passaram a só querer enxergar o materialismo, os aspectos materiais. Então foi a mesma coisa com relação quando surgiu essa quarta força, né? Ou essa condição de ou esse formato de estudo de psicologia transpessoal. Como que surgiu isso? Pelo esgotamento. Todos já estavam esgotados. Espírito que tem 100 mil anos à sua frente, esgotado de viver situações repetitivas e dá errado. Ele não compreender. Meu Deus, eu só fiquei preocupado com coisas materiais. Eu só entendi a vida de uma maneira mecanicista. Em nenhum momento eu tentei me desenvolver como espírito imortal que eu sou. Você sai do corpo físico, você não tem mais corpo. Acabou, não tem corpo. Você consegue transmitir seu pensamento? Você consegue animar e irradiar o seu magnetismo para o próximo? Você consegue se unificar a projetos mais sofisticados fora do corpo físico, com outras almas, com metas mais sofisticadas? Você consegue fazer isso? Tá, não consigo. Esse é o problema. Você não conseguiu dominar a si mesmo. Né? Na filosofia do passado, né? Há uma expressão, não me recordo agora qual filósofo falava sobre isso. Ele falava que ele se sentia como aqueles seres que era metade homem e metade cavalo. Né? Tem um nome mitológico para isso. Por quê? Ele está reconhecendo que ele tem uma dificuldade muito grande em dominar a forma como ele se sente como animal. Não porque está animando o corpo físico, não. Porque senão teria desenhado só um cavalo, ou só um corpo físico. Porque ele está definindo claramente, ele sabe que ele não é um animal. Ele tem certeza que ele não é um animal. E ele sabe que atender às necessidades do animal não causam mais felicidade para ele. Não gera felicidade. Gera bem-estar. Gera bem-estar natural, físico. Mas não gera felicidade. E isso é insuportável. Ele não aguenta mais viver sem a felicidade. Por isso que ele quer dominar o animal, o qual ele mesmo se manifesta. É essa questão toda do ser consciente, né? A gente vai ter que alcançar essa consciência de como nós estamos vivendo hoje para o futuro. Então, gente, vamos lá, vamos fazer a prece de encerramento. Faltam 2 minutos. Caramba, quase que não deu tempo. Desculpa aí pelo horário. Vamos lá. Senhor Jesus, Mestre de amor e infinita misericórdia, agradecemos, Senhor, as Tuas vibrações de amor e carinho por todos nós. Agradecemos por todas as possibilidades, esse projeto maravilhoso que é estarmos no corpo físico, de estarmos juntos com outras consciências, aprendendo a desenvolver a nossa essência, aprendendo a desenvolver a nossa vontade, a controlar a nossa vontade em prol de seguir a Deus, de gerar o amor e dinamizar o amor no nosso mundo íntimo, hoje e sempre. Obrigado, Senhor. Pedimos igualmente aqui por todos os lares representados, que todos possam ser ajudados e amparados em suas necessidades, especialmente em desenvolver a boa vontade e a coragem para marcharmos a passos mais repetitivos e conscientes, para orbitarmos raios cada vez menores em torno do Pai. Que assim seja, graças a Deus. Então é isso, pessoal.